Agora vamos falar um pouquinho de futebol atual. A gente tem evitado de falar sobre o que vai acontecer com o departamento de futebol nessa fase de campeonato, enquanto a gente estiver disputando o Campeonato Brasileiro, para não interferir e não dar margem a nenhum tipo de especulação do ponto de vista de a gente estar prejudicando ou estar fazendo política em cima do futebol. O que a gente tem que fazer é o que está fazendo. A gente está acompanhando o desempenho aí do time. A gente tem feito alguns contatos com alguns profissionais de futebol. Agora, o que a gente pretende é observar o desempenho do Vasco até o final do campeonato, fazer uma avaliação e aí, pontualmente, a gente vai fazer certamente algumas modificações. A gente acha que o Vasco, do ponto de vista de futebol, está sendo muito mal gerido. A gente tem um elenco inchado por falta de planejamento. A gente hoje deve ter 47 jogadores, mais ou menos. E todo dia, quando a gente lê as notícias do Vasco, o Vasco está contratando mais um jogador. Quer dizer, contrata sem nenhum tipo de critério. Contrata não porque está com pouco jogador, mas contrata por má gerência, né? Muito pouca eficiência, muito pouca inteligência lá no futebol. Então a gente vai ter que melhorar isso. O Vasco joga pela janela mais ou menos 70 milhões de reais a cada 3 anos com salários de jogadores que não jogam. É um número quase que assustador. Isso aí faria com que a gente pudesse fazer investimento no próprio futebol, abater dívida. Então, a gente tem um time, a gente tem um elenco que praticamente usa 25%, 30% desse elenco. Então, tem alguma coisa que está muito errado lá no futebol. Uma outra coisa que a gente tem que pensar bem é em relação aos treinadores, né? A gente muda muito de técnico. A gente, mais ou menos, utiliza 3 treinadores por ano. Se essa fórmula fosse vitoriosa, a gente já seria pentacampeão brasileiro. E todo ano são 3 treinadores. É o segundo time que faz mais mudança de treinador. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com o treinador, um pouco mais de critério na hora de contratar esse treinador. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né? Ter mais planejamento, mais eficiência na alocação. A gente desperdiça muito recurso no futebol, muito recurso. A gente vai investir mais ou menos 100 milhões aí no futebol nos próximos 3 anos. Isso só uma parte vem de redução mesmo de salário, muito salário aí que a gente está jogando fora, contratos vão terminar, vai sobrar mais dinheiro para você conseguir contratar melhor e vamos ter um fluxo também melhor de recursos para os próximos 3 anos que a gente aloca no futebol.